E aí, pessoal, mais uma aula, vamos lá? Resolução de exercícios. Um prisma reto com base em um triângulo equilátero de lado 3 e com altura o dobro da medida da aresta da base. Então, a altura vai ser o dobro da aresta da base e vai ser o dobro de 3, 6. A área lateral desse prisma, bom, a área lateral a gente sabe que é N vezes L vezes a altura. Essa é do prisma, né? Então, a área lateral, número de lados é 3, que é um triângulo, o lado da base 3 e a altura 6. A área lateral dele vai ser 9 vezes 6, 54. Fechou aqui, né? Um prisma hexagonal regular tem a aresta da base medindo L e a altura igual a 3L. A área lateral do prisma é N vezes L vezes a altura. Então, a área lateral, o número de lados da base são 6, a aresta da base L e a altura 3L. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 3, 18, L vezes L, L ao quadrado. Então, é 18L ao quadrado. Beleza? A altura de um prisma hexagonal regular é 5 centímetros. A altura vale 5 centímetros. Também, sabe-se também que sua área lateral é o dobro da sua área da base. A área lateral é o dobro da área da base. O volume desse prisma em metros quadrados, em metros cúbicos é a área lateral, N vezes L vezes a altura. A área da base, se é um prisma hexagonal, é L ao quadrado, aliás, 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, o lado, a altura, na verdade, aqui vale 5, ele já deu. Então, o número de lados da base são 6, então 6 vezes L vezes 5 é igual a, aqui, 12 vezes 4, 12 dividido por 4 dá 3 L ao quadrado raiz de 3. Isso aqui dá 30L é igual a 3L ao quadrado raiz de 3. Olha só, pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau. 3L ao quadrado raiz de 3 menos 30L igual a 0. Como o C é 0, eu vou pôr em evidência, então vai ficar 3L raiz de 3 menos 30 é igual a 0. Eu coloquei o L em evidência, então fica L igual a 0, sempre que o C é 0, uma das raízes é 0 mesmo, e 3L raiz de 3 menos 30 é igual a 0. 3L raiz de 3 é igual a 30, o L vai ser 30 dividido por 3 raiz de 3. Então, aqui, 30 dividido por 3 raiz de 3, vou racionalizar, raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, vai ficar 30 raiz de 3 sobre, aqui é 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 também. Então, ficou 30 por 3 aqui dá 10. Então, fica 10 raiz de 3 sobre 3. Esse é o lado 10 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, esse é o lado. Ele pediu o volume do prisma, né? O volume é a área da base vezes a altura dividido por a área da base vezes a altura. Não tem dividido por nada. Agora, eu só estou vendo aqui se tem como a gente conseguir... não teria como não. Eu fiz aqui a área da base é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado aqui é o 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. O 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, ele vai ficar 10 raiz de 3, dá 10 vezes 3, 100 vezes 3, dividido por 9, vai ficar 100 sobre 3, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. A área da base vai ficar sendo aqui, o 6 por 3 dá 2, dá 200, raiz de 3 sobre 4. A área da base ficou sendo
dividido por 4 fica 50 raiz de 3. Então fica 50 raiz de 3 vezes a altura vale 5, dá 150 raiz de 3. Essa é a nossa resposta. Não tem, né? Só confirmar o que foi de errado aqui. Errado é o sono que já está batendo, né, gente? Pelo amor de Deus. 50 vezes 5, 250, né? 250 raiz de 3. Depois de fazer aquela conta toda enorme, erra no finalzinho a conta, né? É o raiz de 3 com 5 ali, já virou 3 vezes 5 para mim na minha cabeça aqui. Já são 3 horas da manhã, mas como eu prometi que eu ia fazer essas aulas para vocês hoje, estamos terminando aqui. São mais de 70 exercícios, gente. Não tem como não aprender isso aqui, essa matéria, fazendo esse tanto de exercício. Lógico que vocês têm que tirar as dúvidas, têm que perguntar, têm que rever as coisas, beleza? Então, vamos seguindo. Um pedaço de queijo em forma de um prisma triangular regular tem 6 de altura e como a base de um triângulo, né? Isso aqui é o prisma triangular, né? Espero que você já esteja identificando, né? Então, a altura aqui vale 6 e possui como uma base um triângulo de lado 10. Então, o triângulo aqui do lado 10 e é regular. Então, é um triângulo equilátero aqui. O volume desse pedaço, então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base aqui, gente, é o triângulo equilátero. Ele é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 10, então 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser 100 raiz de 3 sobre 4, 100 dividido por 4, 25 raiz de 3. Então, o volume vai ser 25 raiz de 3 vezes a altura, que vale 6. Então, o volume, 50 vezes 2, 25 vezes 2 dá 50, vezes 3, 150 raiz de 3. Essa é a nossa resposta, 150 raiz de 3, beleza? Essa aqui era só jogar nas fórmulas mesmo, né? O número de poliedros regulares que tem faces triangulares gente, os poliedros regulares são esses 5 apenas, não tem mais outro. Que tem faces triangulares eu tenho 1, 2, 3. O hexaedro são quadrados, né? É o cubo. E o dodecaedro são pentágonos. Então, tem faces triangulares, são 3. Tá vendo? Tem que decorar a tabela. Não tem jeito, gente. Eles perguntam diretamente da tabela. Existem tantos poliedros regulares. A palavra completa corretamente são... Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poliedros regulares que a gente tem. Só isso, gente. Ele só queria saber quantos são os poliedros regulares. São esses 5 aqui. Decora a tabela, pelo amor de Deus. Poliedro regular cujas faces são pentágono. Quem é o que tem face pentágono? Opa! Dodecaedro. É só saber a tabela, gente. Não podia errar essa questão jamais, gente. A palavra icosaedro vem da origem grega, significa 20 faces. Sabemos que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, determina o número de vértices. Bom, essa aqui é o vértice do icosaedro, né? Ele pediu o número de vértices, 12, né? Só que eu vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Ele falou que ele tem 20 faces. Sabendo que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos, então são 20 triângulos. Então eu tenho um triângulo que encontra com outro triângulo, que encontra com outro triângulo e por aí vai. Então são 20 triângulos. Então se cada triângulo tem 3 lados, é 20 vezes 2. Né? 20 vezes 3. Cada triângulo tem 3 lados. Então 20 vezes 3 são 60 lados. Só que quando você tem um lado de um triângulo, ele é ao mesmo tempo o lado do outro triângulo também. Então, por isso, eu pego 60 e divido por 2. Eu vou ter 30 arestas. Então, olha só, 30 arestas. Por que você está falando desse jeito? Porque imagina que você não lembrasse da tabela. Essa questão, do jeito que ela foi dada, dava para você fazer de acordo com as informações. Ele falou que são 20 triângulos, ou seja, são 20 faces. E você acabou de descobrir que são 30 arestas. Ele não entendia essa parte das arestas. O negócio é o seguinte, cada triângulo ele tem 3 arestas. Se você pegar, ele falou que são 20 triângulos, então são 20 triângulos, 3 arestas para cada triângulo, são 60 arestas. Só que cada aresta de cada triângulo ela é comum a 2 ao mesmo tempo, sempre. Ó, tá vendo? Se eu fizer outro triângulo aqui, ó, essa aresta é comum aos 2. Então, eu divido por 2 o número de arestas,
porque eu sempre conto a aresta duas vezes, porque quando eu conto em cada triângulo, eu conto a aresta, mas eu conto nela nesse triângulo aqui e eu conto ela nesse triângulo aqui. Então, eu sempre conto ela duas vezes. Então, por isso que eu dividi por 2 o número de arestas totais que eu tinha. Então, deu 30. E a gente sabe que V mais F é igual a A mais 2. Número de vértices mais faces. Vértices é o que eu quero saber, né? Eu quero saber número de vértices. Mais faces são 20, né? 20 faces. É igual ao número de arestas. Qual é o número de arestas? Número de arestas, 30 mais 2. Então, a gente viu isso, né? V... já coloquei ali em cima, aqui a fórmula. E olha, aqui V é igual a 32 menos 20. O V é igual a 12. Mas só de você saber a fórmula, você evitava aqui esquecer de dividir por 2, evitava a conta, você já ia direto, que o número de vértices é igual a 12. Mas a gente conseguiu fazer o número de arestas aqui, foi por isso que ele deu toda essa informação. Mas se você já sabe a tabela toda, você mata essa questão em 2 segundos, né? Um triângulo equilátero de 6 de lado gira em torno de um dos seus lados. Então, eu tenho um triângulo equilátero e ele vai girar em torno de um dos lados dele. Então, ele vai girar em torno desse lado dele. O que vai acontecer quando ele girar em torno de um dos lados dele? Ele vai formar, na verdade, isso aqui, ó. Só que isso aqui, gente, se você puxar aqui, são 2 cones. Esse cone de cima e esse cone de baixo. Eu não sei se você conseguiu enxergar, mas o triângulo equilátero, na hora que ele girar, ele vai formar 2 cones. Esse cone de cima e esse cone de baixo. O cone que ele vai gerar, vamos pegar só a parte de cima aqui, da revolução dele aqui, ó. Ele vai girar aqui, né, em torno disso aqui. Ele vai girar aqui. E aí, essa parte de cima aqui, ó, vai gerar um cone. E a parte de baixo dele também vai gerar um cone. Em que, tá vendo? Isso aqui é o triângulo. Tá? O triângulo é esse aqui, essa parte aqui, e ele vai girar, vai formar essa figura aqui, que na verdade são 2 cones. Em que o raio desse cone, o raio vai ser a altura do triângulo. Então, é 6 raiz de 3 sobre 2. É lado raiz de 3 sobre 2. Vai dar 3 raiz de 3. Esse vai ser o raio do cone. E a altura do cone vai ser metade do lado. Tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui tudo era o lado do triângulo. Como eu só peguei metade aqui, a altura desse cone vai ser metade do lado. Então, a altura vai ser 6 dividido por 2, a altura vai ser 3. O volume do sólido vai ser 2 vezes o volume do cone. 2 vezes o volume do cone, a área da base, vezes a altura, dividido por 3, πr ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, vai ficar 2π, o raio, a gente viu que é 3 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Então, esse 2 é porque é 2 vezes o volume do cone. São 2 cones, o cone de cima e o cone de baixo. Os dois são iguais. Então, 2π, o 3 raiz de 3 ao quadrado fica 9 vezes 3, vezes 3. Isso aqui fica 81 vezes 2. Isso aqui dá 162π. Esse é o volume aqui. Claro, aqui, né? Tá faltando o sob 3, né? Aqui, ó, o sob 3. Estou esquecendo dele. Na verdade, já corta esse com esse. Vamos dar uma arrumada aqui. Então, fica 2 vezes π vezes 9 vezes 3 dá 27 vezes 2, 54π. Agora sim, né, gente? 54π. Tava faltando esse dividido por 3, que eu sumi com ele aqui do nada, né? Então, vamos ver se tem mais exercício aqui. Vamos lá, tem mais, vamos lá. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone circular reto, cujas medidas internas são 12 de altura, altura 12, e diâmetro 5, né? Gente, diâmetro, então o raio é 5 sobre 2. O volume do sorvete que enche completamente casquinha é volume πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3.
π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 5 sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, dividido por 3. O volume ficou π, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4, vezes 12, tudo isso dividido por 3. O volume vai ficar aqui, ó. O 12 com 4 dá 3, então fica π, 25 vezes 3 dá 75, tudo isso dividido por 3. O volume fica 25π. Esse é o volume aqui, 25π, resposta letra B, beleza? Era só jogar na fórmula e tinha que mexer um pouquinho com fração aqui. Uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10 e volume 30. Então, o volume da pirâmide, né, a área da base, vezes a altura dividido por 3. O volume vale 30, a área da base vezes a altura, que é 10, dividido por 3, né? Tem a altura 10 e volume 30. Jogo 3 multiplicando, 10 dividindo, então 30 vezes 3 dividido por 10 vai ser igual à área da base. Cortou o 0 com 0, a área da base deu 9. E a gente sabe que a área da base, se a base é uma base quadrada, a área da base é igual ao lado ao quadrado. Então, a área da base é 9, é igual ao lado ao quadrado, o lado vai ser a raiz de 9, o lado vai ser 3. Então, esse é igual ao lado do cubo, e o volume do cubo, ele quer o volume do cubo que tem o lado igual ao da pirâmide. E o volume do cubo é o lado ao cubo. O volume vai ser 3 ao cubo, o volume vai ser 27. Letra B. Beleza? Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui a altura igual ao dobro do raio. A gente já sabia disso. A questão só contou algo que a gente já sabia. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula, falou tudo para a gente, né? Quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Se o raio vale π, a altura vale 2π, o volume vai ser π r ao quadrado vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser π, o raio vale π, então é π ao quadrado vezes a altura, que é 2π. Então, o volume π elevado a 1 vezes π elevado a 2 vezes π elevado a 1 aqui, 1 mais 2 vai dar π elevado a 4, vai ficar 2π elevado a 4. Essa é a nossa resposta e a gente encerra aqui a aula, beleza, pessoal? Fechou? Então, certinho, até a próxima aula. Mas acho que geometria espacial ficou bem claro, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama para a gente tirar as dúvidas. Até a próxima aula.